A última aula, nós começamos a falar sobre as leis, né? E nesse estudo a respeito das leis, nós falamos um pouquinho sobre o histórico, de como surgiu a ideia da lei, de como ela foi tratada, de como começou efetivamente a ser utilizada a lei dentro da visão do Estado moderno. Aliás, da transição do Estado moderno para o Estado contemporâneo. E dentro dessa perspectiva, nós falamos um pouquinho sobre as fases de elaboração da norma e nós paramos exatamente na parte da classificação das normas, ou das leis. Aqui eu queria sempre eu gosto de iniciar e, como eu já disse para vocês, o operador do direito, ou seja, a pessoa que lida com o direito, ele sempre tem que ter em mente as regras de português e, consequentemente, ele também tem que estudar um pouquinho de semântica, ou seja, o significado das palavras. Por quê? Porque a origem das palavras, ela tem muito a ver com a aplicação prática delas. Então, por isso que é importante a gente entender a semântica, os significados que uma determinada palavra tem. Então, a lei é um tipo especial de normas. Como vocês já viram, tem pessoas que utilizam lei de maneira indiscriminada, ou seja, querendo se referir à lei como sendo qualquer tipo de norma, e na verdade não é. Norma é gênero, lei é uma das espécies, tá certo? Por que eu digo isso? Porque até mesmo doutrinadores, ou seja, estudiosos que escrevem sobre o direito, eles cometem alguns erros. Por exemplo, na minha visão, Constituição não é lei, ela é a norma principal de um Estado, mas ela não é lei. Na verdade, as leis estão abaixo da Constituição, mas pela tradição, por um fetichismo legal ou por um positivismo exacerbado, alguns doutrinadores falam que a Constituição é a lex fundamentalis, ou a lei fundamental. Então, cometem esses equívocos. A meu ver, né? Respeito o posicionamento deles, mas eu também tenho o meu posicionamento. Então, por essas circunstâncias, eu vou apresentar aquilo que a maioria dos doutrinadores fala. Não quer dizer, efetivamente, que eu concorde com essa denominação. Eu acho que, hoje em dia, relativo às normas que são elaboradas, tem a Constituição e as leis, sendo que a precedência, a predominância, a supremacia é da Constituição, tá certo? Eu queria só fazer esse esclarecimento inicial, exatamente para não ter algum equívoco futuramente, quando vocês forem assistir essa aula ou forem fazer seus estudos, tá certo? Então, quando a gente estuda as leis, nós percebemos que existe uma gama enorme de leis. Então, tem vários tipos de leis, nos mais variados tipos de ordenamentos jurídicos. Então, por isso é necessário que a gente tenha mais ou menos uma ideia dessas leis. E aí nós trazemos aqui umas classificações, principalmente embasadas no Brasil. O que acontece? A primeira classificação que nós trazemos é quanto à hierarquia, ou seja, como essas leis elas estão organizadas. Então, a lei mais importante, na visão de alguns estudiosos, eu entendo que não, eu entendo que a norma fundamental de um país é a Constituição. Por isso que eu coloquei esse asterisco, porque embora vocês vão ler sobre isso nos livros, eu não concordo. Eu acho que essa norma não seria mais somente as leis, seria a Constituição e as leis. Então, a Constituição estaria superior a tudo e a todos. Abaixo da Constituição, nós temos as leis. No Brasil, nós temos 3 tipos de leis. Nós temos a lei complementar. Por que ela é chamada complementar? Porque ela complementa algo que foi determinado pela Constituição. A lei ordinária. E o que significaria uma lei ordinária? Ordinária, as pessoas acham que ordinária é uma coisa sem valor. Pelo contrário. Ordinário aqui vem no sentido de ser uma coisa comum. Então, algo ordinário é algo que é comum. Então, é aquela lei que é a regra geral. É a lei mais comum a ser feita. Por isso que ela é chamada de lei ordinária. E a lei delegada? A lei delegada são aquelas leis
que são delegadas são delegadas pelo Legislativo para que sejam feitas pelo Executivo. Exatamente. No Brasil, existe a previsão de que algumas leis podem ser feitas pelo Executivo, desde que possuam a autorização do Legislativo. Então, essas leis que são feitas pelo Executivo, mas com a autorização do Legislativo, elas são chamadas de leis delegadas. Você pode até se assustar a respeito dessas leis delegadas, mas por que ela não gera, ao brasileiro, ela não gera tanto susto? Por quê? Porque os governantes, ao invés das leis delegadas, eles têm uma norma especial chamada de medidas provisórias, que elas, na visão dos governantes, elas são mais aplicáveis do que as leis delegadas. Por quê? Porque a medida provisória, ela na verdade é um ato administrativo normativo. É um ato administrativo do chefe de poder. No caso, o chefe dos poderes executivos, presidente, governador do estado, governador do Distrito Federal e prefeito do município. Então, eles podem fazer medidas provisórias. Então, essas medidas provisórias, para eles, é mais vantajosa do que a lei delegada. Porque enquanto na lei delegada ele vai precisar de uma autorização do legislativo respectivo para fazer a lei, para depois fazer a lei, na medida provisória ele faz o ato administrativo, normativo, publica e a partir daquele momento da publicação ele já passa a ser efetivado. E vai ser efetivado com força de lei. Entenda que a medida provisória ela não é lei, mas ela tem força de lei. Por que isso? Por determinação constitucional, porque assim manda o artigo 62 da Constituição Federal. Então, hierarquicamente, nós temos aí essa organização aí das leis, né? Fazendo a ressalva que eu já fiz anteriormente. A outra classificação das leis é quanto à natureza das disposições. Porque o que acontece? Existem, como você já viu, no primeiro tema que nós estudamos, que é a introdução ao estudo do direito, vocês viram algumas concepções sobre o direito. Dentre essas várias concepções, nós temos o direito processual e o direito material. O direito material seria aquele direito que regula as atividades da vida do ser humano. Então você tem lá as leis civis, que regulamentam como os seres humanos eles devem agir uns com os outros. As leis penais, que fixa o que é pela sociedade, o que é inadmissível um ser humano fazer com o outro, por isso que ela institui crimes. Fixa como o Estado necessário o próprio direito administrativo. Então, todas essas normas que vão regular a vida do ser humano, elas são chamadas de direito material, ou também chamada de direito substantivo. Elas podem ser chamadas dessas duas formas, direito material ou direito substantivo. Mas o direito ele não trata só do direito substantivo, do direito material. Ele também trata do direito processual. Por quê? Embora a maioria das pessoas obedeçam às normas, ou seja, façam aquilo que é previsto pelo direito, uma mínima parcela não faz aquilo que é previsto pelo direito, ou aquilo que é aconselhado pela sua sociedade, ou aquilo que é estabelecido pela sua sociedade. Então, essas pessoas que não fazem aquilo que é esperado, elas merecem ser sancionadas. Por quê? Porque elas acabam contrariando a sua sociedade. Então, por contrariarem o entendimento, as disposições, aquilo que a sua sociedade almeja, elas merecem ser sancionadas. Mas essa sanção não pode ser aplicada de qualquer maneira, ela tem que ser aplicada dentro de processos. Então, por isso que esses processos, onde vão averiguar o descumprimento das normas e, consequentemente, estabelecer o ilícito e, consequentemente, a sanção do ilícito, elas também precisam ser estabelecidas. Então, também precisam ser feitas normas a respeito dos processos. Então, as normas que se dedicam a explicar como vai ser a tramitação dos processos e a consequente aplicação da sanção ou a autorização da utilização da coação por parte do Estado, também tem que ser regulamentado. Ou seja, também tem que ser feita uma norma sobre esse assunto. Então, por isso, essas normas nós vamos chamar de leis
adjetivas ou leis processuais, porque, na verdade, o que elas vão regulamentar são os processos para averiguar se houve ilícito, se houver ilícito, da aplicação da sanção na medida certa e, se for necessário, a autorização do Estado a utilizar a coação, no caso, a sua força, para que as disposições da sociedade e do judiciário sejam respeitadas. Então, por isso que tem essas naturezas das disposições. Se vão regular efetivamente os atos da vida ou os processos que vão averiguar se ocorreram ilícitos. Se ocorrer ilícito, qual é a sanção aplicável na medida certa e, se não for suficiente, a aplicação da coação por parte do Estado. Então, por isso que nós temos esses dois tipos de leis, as leis substantivas ou materiais e as leis adjetivas ou processuais. Outro critério de classificação é a sistematização. E aí você está certo quando você ouve o termo sistematização, é um sistema. Então, esse sistema é um conjunto. No caso, o conjunto de leis que nós temos, eles são um conjunto. Esse conjunto, ele tem uma interação entre ele. Então, por conta dessa interação que existe do conjunto, ele é chamado de sistema. E o que acontece? A partir do momento em que você participa de um sistema, você vai averiguar que, ao participar desse determinado sistema, esse sistema ele vai ter uma organização. Nessa organização das leis, nós temos 3 tipos de organização que as leis podem ter. Nós temos as chamadas leis esparsas. E o que são leis esparsas? O nome está dizendo. O esparsa aí está no sentido de ser espalhadas. Então, as leis esparsas são aquelas leis que tratam de uma mesma matéria, mas elas não foram reunidas em uma única norma. Elas estão espalhadas dentro do ordenamento jurídico, ou seja, dentro do conjunto de normas de um determinado Estado. Então, por isso que esse sistema ele está pouco organizado, né? É um sistema, é um conjunto de normas que tratam de um assunto, mas ele está pouco organizado. Por quê? Porque as leis estão espalhadas. Por isso que elas são chamadas de leis esparsas. Se aquele determinado Estado conseguir organizar todos os regramentos sobre uma determinada matéria em uma única norma, aí você faz um código. Então, quando você fala em codificação, é quando você tenta pegar todas as normas ou todos os regramentos sobre o mesmo assunto e fazer uma única norma para regular todo aquele determinado assunto. Aí a sua pretensão é fazer os códigos. Pois bem, para que vocês entendam, exemplo. No direito administrativo, nós não temos um código de direito administrativo, nós temos várias normas. Por exemplo, a lei que trata dos servidores públicos civis da União é uma lei, a Lei 8.112/90. A lei que trata do processo administrativo, que regulamenta o processo administrativo, é outra lei. Existe uma lei somente para contratos e licitações públicas. Existe outra lei que fixa o que é improbidade administrativa. Existem várias outras leis que regulam a organização administrativa. Então, você vê que o direito administrativo ele não é composto somente de uma norma. Ele é composto de várias normas. E essas normas, elas não foram organizadas. Então, elas estão espalhadas, elas interagem entre elas, mas elas não estão organizadas. Então, por isso que elas são chamadas de leis esparsas. Já quando você verifica o direito civil, você lembra logo, existe o Código Civil, que é uma norma onde se tentou colocar todas as regras de direito civil nessa norma. Então, por isso que ela é chamada de Código Civil. Como você sabe que o ser humano, ele sempre está evoluindo, num primeiro momento, você consegue fazer o código. E, posteriormente, vão surgir outras normas referentes ao código. Mas a norma principal daquele ramo do direito é exatamente o código. É o caso do direito civil, é o caso do direito penal, que tem um código penal, é o Código de Trânsito Nacional, é um código, o Código Tributário,
é um código. Então você vê que vários ramos do direito se utilizam dos códigos, ou seja, eles tentam concentrar em uma norma só todos os regramentos sobre aquela determinada matéria. Além dos códigos, nós temos as chamadas consolidações. E aí o que é que acontece? Quando você consolida, é quando você reúne as várias normas aplicáveis. Consolidação é você reunir as várias normas aplicáveis àquele determinado caso. As consolidações, elas têm a diferença do código, por quê? Porque a consolidação não é composta de uma norma, como no código. Ela é composta de várias normas. E qual a diferença das consolidações para as esparsas? Porque as leis esparsas, elas estão espalhadas e não existe uma organização delas. Na consolidação, não. Você tem várias normas, mas elas estão organizadas por temas. Então, essa é que é a diferença das leis esparsas para as consolidações. Porque as consolidações, elas têm várias normas, mas em vez dessas normas estarem espalhadas ou desorganizadas, elas estão organizadas por temas. Aqui no Brasil, um exemplo de consolidação é a chamada CLT, que é a consolidação da legislação trabalhista ou consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil. Então, por isso que a forma como está organizada as regras, os regramentos ou as leis sobre uma determinada matéria pode assumir essas três situações distintas, né? Ou de leis esparsas, ou de códigos, ou de consolidações. A outra classificação que nós temos é quanto à esfera de poder público da qual emanam, né? Ou seja, de onde elas são provenientes, de onde essas normas elas são oriundas. Pois bem, as normas, elas podem ser oriundas aqui no Brasil. Como o Estado brasileiro, ele é composto pelo governo federal, representado pela União, ou consubstanciado na União. Os governos estaduais, Ceará, Piauí, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. O Distrito Federal e os municípios, como é o caso de Fortaleza, de Redenção, de Acarape, de Barreira, de Guaiúba e assim por diante, né? Então, quem é que pode fazer leis? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os 4 entes políticos podem fazer normas. Então, o que é que eu faço para distinguir essas normas pelos mais diversos tipos de entes? Você dá uma adjetivação a elas. Por exemplo, as leis feitas pela União são chamadas de leis federais. As leis feitas pelos estados são chamadas de leis estaduais. E as leis feitas pelos municípios são chamadas de leis municipais. Então, é essa a distinção que você faz. Ah, professor, vocês vão ver que tem muitos doutrinadores que esquecem das leis distritais, mas existem leis distritais. Por isso que eu coloquei aí a observação que alguns doutrinadores eles esquecem a classificação das distritais. Entendido? Alguma dúvida a esse respeito? Não há dúvida. Pode falar. Perdão, você disse que tem dúvida ou que não tem dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre essa questão de federais, estaduais e municipais. Não entendi muito bem sobre essa esfera de poder. Pronto. O que acontece no Brasil? No Brasil, nós somos uma federação. E o que significa ter essa federação? É que o Estado ele não está organizado somente em um único ente. O Estado no Brasil ele tem um sentido amplo e tem um sentido estrito. No sentido amplo, o Estado é toda a organização que existe dentro do território nacional para cuidar do gerenciamento da sua comunidade, da sua sociedade, ou seja, da sociedade brasileira. Mas não existe somente uma estrutura de poder cuidando de toda a sociedade brasileira.
Internamente, existe uma organização interna onde nós temos 4 estruturas. Por isso que o Estado brasileiro, ele diz que ele é uma federação. Você tem o poder central, que aqui nós chamamos de governo federal. E tem os poderes periféricos, que aqui no Brasil nós chamamos de governos estaduais. Além desses dois, o governo federal, ele precisa ter uma sede, ou seja, ele precisa de um local onde ele vai colocar a sede dos seus poderes. A sede do Executivo Federal, a sede do Executivo do Legislativo Federal e a sede do Judiciário Federal. Então, esse local onde vai ser colocado em sede, tentou ser colocado em estados. Mas o que acontece? Quando o governo federal, ou o presidente, ou o Congresso, ou o Judiciário não faz alguma coisa que o governador daquele estado gostaria que fosse feito, o que é que geralmente acontece? O governador do estado, muitas vezes, como as sedes estão dentro do seu território, ele comete atos de rebelião. Então, para evitar esses atos de rebelião, criou-se a ideia na federação do Distrito Federal. Então, por isso foi criado um terceiro ente dentro das federações chamado de Distrito Federal. Onde no Distrito Federal ele vai ter um governo que vai cuidar das pessoas daquele determinado local, mas ele não vai ter os mesmos poderes de um governo estadual. Por quê? Porque no governo do Distrito Federal, sabe-se que o mais importante são o quê? São os centros de comando do governo federal, e não o próprio Distrito Federal. Então, um policial do Distrito Federal, ele sabe que ele não pode fazer nada contra o governo federal. Ele sabe que se o governador do Distrito Federal der alguma ordem contra o presidente, ele não vai cumprir. Der alguma ordem contra o judiciário, ele não vai cumprir. Der alguma ordem contra o Legislativo Federal, ele não vai cumprir. Por quê? Porque dentro do Distrito Federal, o mais importante são as instituições federais, e não as instituições do próprio Distrito Federal. Se o governador do Distrito Federal der alguma ordem contra as instituições federais, ele pode ser preso. E o policial que obedecer, ou o servidor do Distrito Federal que obedecer, ele também vai ser preso. Por quê? Porque a legislação dele é feita de maneira diferente. É feita para respeitar, em todas as situações, o governo federal. Porque no Distrito Federal, o mais importante são o quê? As estruturas federais, as instituições federais. Entendido isso daqui? Sim, entendido. Pronto. Fora essas 3 estruturas, na Constituição de 1988, o Brasil ele fez uma inovação. O que foi a inovação? Ele deu autonomia aos municípios. Ou seja, ele, na visão dos constituintes, criaram um 4º membro, ou um 4º componente dentro da Federação Brasileira, que são exatamente os municípios. Então, exatamente por isso, onde é que você vê legislativo? Né? O governo federal tem um legislativo? Tem. Quem é o legislativo federal? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é composto por 2 casas. Quais são as 2 casas do Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados, que representam o povo, e o Congresso e o Senado Federal, que representam os estados federados. A nível estadual, você tem um legislativo estadual? Tem. São as chamadas Assembleias Legislativas. Aqui no Ceará, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A nível distrital, você também tem legislativo no Distrito Federal? Tem. Que, no caso, é a Câmara dos Deputados Distrital. E a nível de municípios, você também tem um legislativo, que é a chamada Câmara, um legislativo municipal, que é exatamente a Câmara de Vereadores. Pois bem, as leis que são feitas pelo Congresso Nacional são chamadas de quê? De leis federais. E vai valer para quem? Para a União, para o âmbito federal. As leis feitas pela Assembleia Legislativa do Ceará vão ser chamadas leis estaduais. E vão valer aonde? Somente no estado do Ceará. As leis do Distrito Federal, elas são feitas pelo Legislativo do Distrito Federal e só valem aonde? No Distrito Federal. As leis municipais são feitas pelo Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores, e só vai ser aplicada dentro do município. Então, por exemplo, embora Acará e Redenção sejam municípios vizinhos e muito próximos, você não pode aplicar uma lei de Acará em Redenção e vice-versa.
Por quê? Porque as leis de caráter são aplicadas somente em caráter. E as leis de redenção são aplicadas somente em redenção. Então, quando você explica as esferas de poder, você estuda de que esfera de poder é oriunda da lei para você saber o local ou a circunscrição onde aquela determinada lei pode ser aplicada. Por quê? Uma lei do Estado do Ceará não pode ser aplicada no Rio Grande do Norte, não pode ser aplicada no Piauí, como também vice-versa. As leis dos outros estados não podem ser aplicadas no estado do Ceará. É por isso que a gente precisa ter em mente também essa classificação quanto às esferas de poder. Você conseguiu compreender? Ficou claro agora? Sim, entendi. Ok, tá certo. Quem foi que levantou a mão, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não consegui perceber muito bem sobre a classificação das leis no ponto B, quanto à natureza das disposições. Não entendi quando é que é substantiva e quando é que é adjetiva. E também queria que o professor desse só uma explicação para medidas provisórias. Bem, a medida provisória, o que acontece? No Brasil, o Brasil ele criou as medidas provisórias baseado no modelo italiano, mas infelizmente, como ele foi copiado, a gente fala muito aqui no Brasil que quando copia, copia cheio de erro, né? Ou copia com a pior parte daquela determinada medida. Então, a medida provisória ela é muito utilizada, por quê? Porque basta o presidente da República fazer a norma, ou a equipe dele faz a norma, ele assina e publica no Diário Oficial. A partir daquele momento, a medida provisória passa a ter validade. Mas a medida provisória é uma lei? Não, porque ela não foi feita pelo legislativo. Mas por que a maioria dos presidentes brasileiros se utiliza das medidas provisórias? Porque, embora ela não sendo lei, porque ela não foi feita pelo legislativo, ela foi feita pelo executivo, ela vai ter força de lei. Por quê? Porque a Constituição brasileira, no seu artigo 62, diz que as medidas provisórias, embora sendo atos administrativos, ou seja, sendo normas feitas pelo executivo, elas vão ser tratadas como leis. Então, se ela deve ser tratada como lei, quer dizer que ela não é lei, mas o tratamento dela vai ser de lei. Então, por isso que ele diz, por isso que a Constituição brasileira, no artigo 62, ela fala que ela vai ter força de lei. Deu para você entender essa parte da medida provisória? Deu sim, professor. Então, muitas das vezes, quando a gente vê nesse período que o mundo tem sofrido essa pandemia, tem se instituído algumas medidas provisórias. Isso também depende de município para município, de estado para estado. As medidas provisórias precisam ser a nível nacional. Não, aí você está confundindo uma coisa. A maioria dos governadores e dos prefeitos, eles estão estabelecendo esse tratamento diferenciado e lockdown, essas regras de quem pode sair na rua, o que é que pode funcionar e o que é que não pode funcionar, eles estão estabelecendo não através de medida provisória, eles estão estabelecendo através de decreto. Decreto é outro tipo de norma, que nós não estamos estudando agora, certo? Você vai estudar os decretos em Direito Administrativo 1. Ele não é o foco agora. Então, não confunda, porque as normas que estão sendo feitas pelos chefes do Poder Executivo, tanto os governadores de estado quanto os prefeitos municipais, não é medida provisória. As normas que estão sendo baixadas, que estão sendo realizadas para limitar as atividades da população, têm sido os decretos. Entendido? Certo, professor. Infelizmente, eu não vou poder explicar muito sobre o decreto, porque ele não é o foco da nossa aula, tá certo? Quando você tiver lá em Direito Administrativo 1, aí você pode, porque lá nós tratamos exatamente o que vem a ser um decreto e qual é a utilização do decreto, tá certo? Bem, retomando. Tá certo, professor. A sua segunda pergunta, né? A diferença entre a lei substantiva e a lei adjetiva. Você vai ao supermercado e compra produtos? Sim.
Quando você vai ao supermercado, compra os produtos, você acha que tem uma norma que regula aquela relação de consumo ou não tem norma no Brasil? Tratando sobre isso. Acredito que deve ter, porque tem um Código de Defesa do Consumidor. Pronto. O Código de Defesa do Consumidor. Então, naquela relação que você tem de consumo, tem um Código de Defesa do Consumidor. Ok. Essa norma seria uma norma substantiva ou uma norma adjetiva? Ou, vou colocar em outras palavras, seria uma norma material ou uma norma processual? Professor, sinceramente, não sei responder. Norma Professor, eu acho que é processual. Eu vou só dar uma dica. Norma processual tem a ver com processo, certo? Você foi ao supermercado, você comprou os seus mantimentos, pagou pelos seus mantimentos e levou para casa. Você teve a necessidade de utilizar o processo? Não. Para fazer isso? Não. Então, norma material são aquelas que regulam os atos da vida comum. É uma norma material. A norma processual são aquelas que você utiliza para os processos. Quando as normas materiais não dão certo, aí você entra com o processo. Ok? Ok, Então, professor, entendido. nesse caso aí, quando você foi ao supermercado comprar os mantimentos, essa relação que você foi lá, você não chegou a dar problema, ou seja, você não teve nenhum problema. Mas você acha que essa relação, tudo que aconteceu, ela está regulada pelo direito ou não está regulada pelo direito? Está. Ela está regulada pelo direito. Muito bem. Então, como ela está regulada pelo direito, nessa regulação do direito, você precisou entrar com um processo no judiciário ou em alguma outra instituição, ou você não precisou entrar com o processo? Não precisei. Você não precisou. Então, você só tem direito processual. O direito processual ele só regula o quê? Os processos. E o processo ele é instaurado quando? Ou quando um direito ele é desrespeitado ou ameaçado de desrespeito. Tá certo? Então, a maioria das normas que você aplica no seu dia a dia são normas de direito material ou de direito substantivo. Agora, no dia que você tiver algum problema e tiver que processar alguém, quando você iniciar o processo, aí você não está utilizando somente o direito material, você está se utilizando do direito processual. E por que é necessário? Eu estava vendo no noticiário a situação de um rapaz que, em uma determinada cidade do litoral de São Paulo, teve um estupro. E as pessoas... É uma cidade pequena, então muita gente se conhecia. E como teve aquele determinado estupro, fez-se um retrato falado do pretenso estuprador. E aí o que foi que aconteceu? Teve um rapaz, como é uma cidade de Torânia, teve um rapaz que morava em São Paulo, salvo engano, ou em outra cidade, foi com a namorada passar lá o final de semana. Num dos dias, esse rapaz foi sozinho voltando da praia para o local onde ele estava hospedado, e as pessoas, um grupo de pessoas daquela região diz: olha, ele é um estuprador. O que foi que fizeram com ele? Começaram a bater nele. Bateram, não deixaram nem ele se defender. Bateram. Quando ele caiu no chão, chegou uma pessoa, na minha visão, ou não tem cérebro, ou é completamente desajustada. Ele é que deveria estar preso, pegou uma pedra e jogou na cabeça do rapaz. Foi o que aconteceu com o rapaz? Morreu. Quando o rapaz chega no hospital, é detectada a morte dele, verifica-se que esse rapaz ele não tem nada a ver com o estuprador. Por quê? Porque no dia do estupro, ele nem sequer estava na cidade, que ocorreu no mês anterior. Mas as pessoas se achando Deus, se achando os magistrados, o que foi que fizeram? Fizeram justiça com as próprias mãos. Na verdade, eles cometeram injustiça, né? Eles atraíram uma maldição para eles. Que foram julgar outras pessoas sem ter feito
o procedimento correto. O que os populares poderiam fazer? Se eles achassem que aquela pessoa era um criminoso, era pegar a pessoa, chamar a polícia e que a polícia fizesse o procedimento de averiguação, não os populares. Por isso que nós precisamos de processos, porque através do processo, efetivamente se averigua, ou seja, se analisa se realmente ocorreu o ilícito ou não. Se tiver ocorrido o ilícito, vai aplicar a sanção. Qualquer sanção? Não. Vai aplicar a sanção na medida justa para aquele determinado caso. Pronto. Então, por isso que existem as chamadas regras processuais. Então, por esta razão, nós temos no direito dois tipos de regras. As regras que vão regular todos os atos das vidas do ser humano, e nós temos as regras que vão regular os processos, que vão... E quando é que você está no processo? Para averiguar se realmente alguma pessoa cometeu algum ilícito, e se tiver cometido algum ilícito, essa pessoa, ela seja punida, sancionada, mas na medida correta. Não da maneira louca, enlouquecida de algumas pessoas, se achando deuses, ou juízes, ou carrascos, né? Ou tudo junto. Vocês entenderam agora? Sim, professor, consegui entender, obrigada. Ok, de nada. Tem mais alguma dúvida? Tudo bem, então, diante do silêncio de vocês, a gente vai continuar o nosso estudo a respeito das fontes do direito, né? Então, visto essas disposições a respeito das leis, nós temos outras normas. Então, só para que vocês saibam hoje em dia. Nas fontes do direito, nós temos as fontes primárias, ou seja, aquelas fontes que geram a criação do direito, e nós temos as fontes secundárias. As fontes secundárias são aquelas onde você encontra o direito. Por que é necessário eu ter a fonte secundária, a fonte onde eu encontro o direito? Por quê? Qualquer pessoa que está dentro de um determinado estado, ele precisa saber as normas daquele estado. Então, o que acontece? Sou brasileiro. Fui nascido e criado no Brasil. Eu tenho que saber as normas brasileiras? Tenho. Porque eu tenho que adequar a minha vida, ou seja, as minhas ações, a minha conduta à legislação brasileira. Os estrangeiros, nossos alunos estrangeiros, vocês são nascidos em outros países. Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e outros, né? Você é estrangeiro, mas hoje você está no Brasil. Se você que é estrangeiro, está no Brasil, você tem que obedecer que legislação? A legislação do seu país ou a legislação brasileira? Brasileira. A legislação brasileira, muito bem. Por quê? Porque você está dentro do território brasileiro. E aí o que acontece? Como você não é um nacional, você tem condições de entender a norma brasileira? Não. Então, por isso que uma das providências que qualquer pessoa deve ter, quando ele vai para um país, é, primeiro, entender as normas daquele determinado país. Só um exemplo aqui para vocês. O brasileiro, ele é um povo, ele é muito latino, né? Ele tem sangue muito... A maioria dos brasileiros tem um sangue muito quente. O brasileiro, geralmente, ele fala alto, esbraveja, né? Quando ele tem algum problema, ele gesticula e tudo mais. Então, é um povo muito teatral, né? Teatral não no sentido que ele finge, mas que ele tem esses atos amplos, a voz muito elevada. E aí o que acontece? Por exemplo, se um brasileiro ele viaja para o Japão, ele tem muito, muito problema. Por quê? O japonês é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais intimista. E aí o que acontece?
você vê logo a situação. Quando você vê um brasileiro falando alto, gesticulando muito, geralmente o japonês, ele quase não gesticula, ele fala baixo, fala para baixo, não encara muitas vezes a pessoa. Não é que essa pessoa... você não pode julgar um japonês por isso. É o hábito dele, a cultura dele. Então, quem é que tem que se amoldar quando um brasileiro está lá no Japão? É o Japão que tem que se amoldar ao Brasil ou o brasileiro que tem que se amoldar ao Japão? O brasileiro que tem que se amoldar ao Japão. Mas a maioria das pessoas que viaja, seja para trabalhar no outro país, seja para estudar no outro país, seja só para fazer turismo em outro país, não está nem aí. Eu vou para tal estado, vou fazer o que eu quiser lá. Vou encher a cara, beber, aprontar, fazer tudo. Vai, bonitão, vai. E aí tu vai ficar preso. Vocês lembram daquele médico brasileiro que foi até o Egito e fez umas brincadeiras com uma vendedora de papiro? Sim, professor. Foi para lá, eu sou turista, eu não sei. Não tem desculpa. Quando você está num estado, um território de um determinado estado, você tem que saber as normas. Então você tem que se preparar. Se você não se preparou, vai dançar. E dançar bem bonitinho. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas hoje, a maioria das pessoas acha que tudo na vida que os cerca é sobre elas. E não é. Sinto dizer a vocês, não é sobre elas. Não são os outros que têm que se amoldar a você. É você que tem que se amoldar aos outros. As pessoas hoje em dia, elas estão muito egoístas, pensando só nelas. Mas você tem que entender que você participa de uma sociedade. Se você viaja para outro país, você vai entrar em contato com uma outra sociedade. Você tem que respeitar essa outra sociedade. Você tem que respeitar um outro estado. Porque esse estado onde você vai, ele tem soberania. Se você se meter a besta e quiser brigar com o estado, adivinha quem é que vai perder? Você. Porque quem é que tem força? O estado. Vocês viram as entrevistas posteriores do médico, como ele chegou psicologicamente? É isso. As pessoas precisam perder elas precisam deixar de ter essa visão egocêntrica, eu, e passar a entender o nós. Eu faço parte de uma sociedade. Eu faço parte de uma comunidade. Eu faço parte de um estado. E aí eu tenho que entender o meu papel no estado. O grande problema hoje é que se você analisar a maioria daquilo que é repassado na mídia, ou desses coachings, existe um bombardeio muito grande das pessoas no consumismo e do eu, né? Que aqui eu quero. Então a pessoa acaba se tornando cada vez mais egoísta, egocêntrica, ou seja, pensando somente nela. E os outros? Até que a pessoa comete uma besteira. Né? E depois todo mundo cai de pau. Mas ninguém se lembra que a maioria das pessoas está estimulando a pessoa a ser egocêntrica. Então, é isso que eu queria fazer o alerta a vocês. Quando você vai para um estado, é importante... Por que existem as fontes secundárias? Ou seja, existem locais onde você pode consultar a norma do país. Exatamente para isso. Porque se você não for nacional de um país, você tenha condições de saber como você deve se portar, como você deve agir, quais são as normas daquele país, para que você, a partir do momento que você ingressar no país, você comece a respeitar as normas, as tradições, a cultura daquele determinado país. Entendido? Entendido, professor. Ok. Então, vamos seguir aqui adiante, né? Então, nessas normas que você pode entender melhor um determinado país, nós temos a próxima norma que nós vamos, a próxima fonte do direito, consequentemente, o próximo tipo de norma são exatamente os costumes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do costume é exatamente o seu conceito. O que é o costume? Dos vários autores que a gente leu, o melhor foi a melhor definição foi do professor André Franco Montoro, que ele fala que o costume jurídico, ou seja, o direito costumeiro ou o direito consuetudinário. Então, o costume, ele pode ser chamado somente de costume, pode ser chamado de costume jurídico,
pode ser chamado de direito costumeiro, porque é um direito que vem do costume, ou direito consuetudinário. Por que esse termo consuetudinário? Porque ele vem de consuetudo. Depois eu vou explicar o que é que vem a ser esse consuetudo, tá certo? Então, ele fala que esse direito, e a definição dele é baseada num outro jurisconsulto, ou seja, no outro estudioso do direito, que é o Covielho, que ele diz, é a norma jurídica que resulta de uma prática geral e prolongada. Ou seja, uma atividade que a maioria da população realiza da mesma forma e por muito tempo, ela se transforma em um costume. Então, é uma prática que a maioria de uma determinada população realiza por muito e muito tempo. Ela se transforma em um costume. E por que as pessoas realizam essa prática? Porque na visão delas, ela está de acordo com o direito. Então, como ela está de acordo com o direito, ela foi estabelecida pelo direito, ela seria obrigatória. Ok. Então, como muitas vezes vocês estão se deparando agora, então vocês não conseguem entender a definição, por isso que eu coloquei esse exemplo. A segunda-feira do período de carnaval, certo? Eu coloquei esse exemplo aí para vocês. A segunda-feira do período de carnaval. No carnaval, brasileiro, é como eu disse para você, né? Tem um sangue latino, a maioria dos brasileiros tem um sangue muito latino. Então, o que acontece? A maioria dos brasileiros, quando chega carnaval, é folia, né? Não se lembra que tem família, muitos deles não se lembram que tem família, não se lembra que tem emprego, não se lembra que tem obrigações, não. Eu vou para folia. Sou fulião, né? Vou aproveitar. Pois bem, como eu muitas vezes dei aula às sextas-feiras, geralmente quando eu tinha a aula de sexta-feira, e quando eu ensinava em universidades particulares, eu geralmente ficava na sexta-feira à noite, dava aula até 10, ou às vezes 10h20 da noite. E na sexta-feira que antecede o carnaval, quase não tinha aluno. E os alunos já na sexta-feira anterior já falavam, professor, não vai ter aula na próxima sexta não, né? A próxima sexta-feira de carnaval. E eu dizia para eles, olha, até hoje não foi criada a sexta-feira de carnaval. Então não existe sexta-feira de carnaval. Carnaval vai de sábado até a terça-feira, porque a quarta-feira de cinzas é um período, na verdade, que seria um período religioso, né? Que seria um período religioso. E pasmem vocês, a segunda-feira não é feriado. Por isso que quem trabalha tem que negociar com o seu patrão a respeito da segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira não é feriado. Nem segunda-feira e nem sábado. Mas, para a maioria da população, eles acham que o carnaval o quê? É de sábado até a quarta-feira. Então, a segunda-feira, a maioria dos empregadores, eles acabam dispensando os seus empregados, por quê? Por conta exatamente do costume. O costume do Brasil é exatamente esse. Mas você pode ver que nos outros países, nos nossos vizinhos, não existe carnaval. Existe, às vezes, uma comemoração na terça-feira, mas não existe esse período todo de carnaval. Esse período todo de carnaval que vai do sábado até a quarta-feira de cinzas, só no Brasil. Só no Brasil. Então, mas a maioria das pessoas acha que a segunda-feira também é feriado. E por isso cai na gandaia, começa no sábado e vai até a quarta-feira, né? Quando na verdade deveria acabar a quarta-feira, meio-dia. Então, a segunda-feira do período de carnaval, ela se transformou em um feriado, exatamente por quê? Porque as pessoas acham que a legislação que regulamenta o carnaval também colocava a segunda-feira como feriado. E, pela legislação, só é feriado a terça-feira. Então, seria, na verdade, o carnaval deveria ocorrer somente domingo e terça. Sábado, expediente normal, só que é meu expediente. Segunda-feira seria o expediente normal e quarta-feira meu expediente. Então, os dias mesmo de carnaval seriam só domingo e terça-feira. Mas, professor, por que faz os 5 dias? Por causa exatamente do costume do brasileiro, da população brasileira, ou da maioria da população brasileira. Conseguiram compreender?
Sim, professor. Ótimo. Então vamos continuar aqui. No costume, a gente tem que entender esses dois elementos do costume, né? Primeiro é o chamado elemento externo ou objetivo. O que é esse elemento externo ou objetivo? É a atividade que as pessoas realizam. Por isso que a gente chama de prática constante e uniforme. No carnaval lá, na segunda-feira, a maioria das pessoas vão trabalhar ou não vão trabalhar? Não vão trabalhar. E você percebe que essa realidade existe há muitos e muitos anos. Então, ela é uma prática constante, já existe há muitos anos, e é uniforme. Quase todas as pessoas agem da mesma forma. Só não as pessoas que estão nos serviços de emergência, né? Como serviço de saúde, energia, água, esgoto. Então, esses serviços essenciais, eles não param. Mas todos os outros param e os seus trabalhadores vão para a gandaia, né? Esse elemento externo, o objetivo, ele é chamado de consuetudo. Essa prática, ela é chamada de consuetudo. Daí o termo consuetudinário. Ou seja, essa prática constante e uniforme, ela é chamada também dentro da doutrina de consuetudo, esse elemento. Mas além desse elemento, você tem outro, que é exatamente o elemento interno, ou elemento subjetivo. É a consciência da necessidade da utilização daquela determinada norma. Então, a maioria das pessoas que realizam aquela prática, elas praticam aquilo ali por quê? Porque elas acham que aquela atividade ela é necessária. Então, a maioria das pessoas que realiza a prática, ela realiza a prática não somente porque quer, mas porque acha que aquela determinada prática ela é necessária. Então, quando você conjuga esses dois elementos, o externo e o interno, ou o objetivo e o subjetivo, você tem a formação de um costume. Então, por que a maioria das pessoas não trabalha na segunda-feira? Porque, equivocadamente, pensam que a segunda-feira também é feriado. Quando, na verdade, ninguém foi ler a lei que regulamenta o carnaval para ver que a segunda-feira não é feriado. E aqui o pessoal faz questão de quê? De não ler a lei. Por quê? Porque se ler a lei vai ter que trabalhar. Então, por isso que essa atuação da maioria do povo, a maioria da população brasileira, gerou esse costume do carnaval aqui no Brasil. E a classificação, né? Os costumes, tudo aquilo que surge de costume é correto? Nem tudo, né? Por isso que os costumes, eles podem ser classificados em secundo legem, ou seja, segundo a lei, ou de acordo com a lei. E aí nós temos os costumes segundo legem. Eles estão previstos lá nos artigos 596 e 597 do Código Civil de 2002. Nós temos os costumes praeter legem. E quais são os costumes praeter legem? O praeter legem são aqueles que complementam a lei. Então, o praeter legem é aquele que está ao lado. Então, o significado é o significado de complementação da lei. Exemplo, a segunda-feira do carnaval, ela não está prevista, mas ela contraria a lei? Não, e ela está dentro do período. Então, por isso que muita gente defende que a segunda-feira de carnaval seria um costume praeter legem, que complementa a lei. E nós temos também os costumes contra legem, ou seja, aqueles costumes que vão contra a lei. Aí nós temos, aliás, nós tínhamos aqui em Fortaleza, antigamente, o chamado jogo do bicho. Onde o jogo do bicho ele era contrário à lei. Professor, então quer dizer que o senhor é a favor do jogo do bicho? Não, não sou a favor do jogo do bicho, não. Mas você tem que entender o seguinte. Jogo é proibido. Os jogos de azar são proibidos. Acho que sim, professor. Não, o jogo do Brasil não é proibido. O que é a Mega Sena? É um jogo de azar. O que é a quina? A loto fácil, né? Acho que tem hoje Dia da Sorte. Esses jogos que são feitos nas loterias, nas lotéricas, nas agências lotéricas, são jogos de azar.
Verdade. Então, o jogo de azar é proibido no Brasil? Não, não é proibido. O jogo de azar não é proibido no Brasil. Ah, beleza. Então, por que o jogo do bicho era proibido? Porque o jogo de azar, ele é monopólio do governo federal. O jogo de azar, ele é monopólio do governo federal. Então, o que acontece? Só quem pode explorar jogos de azar no Brasil é o governo federal ou com autorização do governo federal. A Loteria do Estado do Ceará, a Lotece, existe. E por que ela acontece? Porque a Lotece, ela é feita baseada numa autorização do governo federal. Aí você tem, eu acho que é domingo, né? O Poupa Ganha. Tem Poupa Ganha, Forte Cap. Ah, por que tem esses? Porque a Lotece, ela tem autorização do governo federal e a Lotece, ela dá autorização para esses outros jogos. Por isso que eles são transmitidos na TV. O jogo do bicho aqui no Brasil, ou aqui em Fortaleza, ele era chamado de Para Todos. O jogo do Brasil, ele é chamado de Para Todos. E esse Para Todos, ele foi fechado. Por quê? Porque é uma contravenção penal. Por quê? É uma exploração de jogos de azar sem autorização do governo federal. Então, por isso que ele era irregular, ele era ilícito. Mas hoje em dia, se você olhar, em alguns canais de TV, tem o sorteio do Para Todos. Vocês já chegaram a ver esse sorteio do Para Todos? Não estou dizendo para vocês jogarem, estou dizendo só para que vocês constatem que hoje em dia ele é feito sorteio na televisão. Por que é feito sorteio na televisão? Porque esse Para Todos, ele pediu autorização da loteria estadual. Quando ele obteve a autorização, hoje em dia ele pode funcionar regularmente. Porque o que faltava dele era a autorização. Ah, professor, é só isso? Não é só isso, porque na autorização você tem que pagar alguma coisa ao governo, né? E antigamente o Para Todos não pagava nada. Era tudo para os sócios, né? Só para manter a estrutura e para ser dividido entre os sócios. Então, por isso que o jogo do bicho, ele era ilegal. Mas mesmo, aliás, ele era ilícito, né? Ele era uma contravenção penal. Mesmo ele sendo ilícito, as pessoas jogavam ou não jogavam no jogo do bicho? Jogavam, como ainda hoje jogam, né? Só que hoje está regularizado. Certo? Hoje em dia tem muito aquele Bet Sports, né? BET. Aquele Bet Sports, ele é irregular, viu? O Bet Sports, ele é irregular, mas eu acho que estão fazendo uma legislação sobre ele para exatamente o governo ele regulamentar essa prática desse Bet Sports. Mas por enquanto ele está indo numa penumbra, mas a tendência dele é que ele seja irregular. Caça-níqueis é irregular, por quê? Porque os caça-níqueis também não têm autorização legislativa. Ou não tem autorização do governo federal. Então, enquanto não tiver autorização do governo federal, também é um ilícito. Então, quando as pessoas realizam atividades ilícitas, elas podem criar um costume de atividades ilícitas, como foi o jogo do bicho, muito tempo aqui no Ceará. Hoje em dia não é mais, por quê? Porque o jogo do bicho se regularizou aqui no Ceará. Mas, na maioria do Brasil, continua da mesma forma. Ou seja, eles não se regularizam, então, enquanto não se regularizam perante essa autorização, para conseguir essa autorização do Estado, eles são ilícitos. E como ilícitos, mas as pessoas fazem, então ele é um costume contra a lei. Vocês estão conseguindo compreender? Sim, professor. Ótimo. Alguma dúvida? Até agora nenhuma. Ótimo. Pelo menos do meu lado. Certo. Obrigado pelo seu retorno. Então, nós vimos a Constituição e as leis, nós vimos os costumes. O terceiro tipo de norma, o terceiro tipo de fonte secundária do direito, e, consequentemente, o terceiro tipo também de norma jurídica é a jurisprudência. E é interessante, porque o que é a jurisprudência? A jurisprudência são as decisões dos tribunais. Mas não é qualquer decisão. É uma decisão que é reiterada. Ou seja, é uma decisão que ela se repete sempre que levam ao Poder Judiciário a mesma situação. É como se o Judiciário ele respondesse sempre da mesma maneira. Por isso que ela é chamada de reiterada.
Quando submete a mesma situação, você obtém a mesma resposta. Então, isso aqui é uma decisão reiterada. E como ela como estão sendo levadas muitas questões daquela ao tribunal, e ela está sendo repetida várias e várias vezes, então é como se o tribunal ele acabasse fazendo uma norma dizendo, olha, sempre que você submeter esse tipo de questão a esse tribunal, a resposta, ou seja, o entendimento sempre vai ser o mesmo. É isso que nos fala esses dois conceitos aqui. O conceito do professor Daniel Coelho de Souza e o conceito do professor Francisco Shoa de Albuquerque. O professor Daniel Coelho de Souza, ele diz, jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas de juízes e tribunais, revelando o mesmo entendimento, orientando-se pelo mesmo critério e concluindo do mesmo modo. Então, vamos lá, para que a gente consiga entender direitinho. Primeiro, a jurisprudência vem do judiciário. Então, são decisões judiciais, certo? Jurisprudência são decisões judiciais. Para o professor Daniel Coelho de Souza, ele acha que as decisões de juízes ou de tribunais, qual é a diferença? A decisão de juiz é aquela que é a primeira decisão que é tomada. Quando um cidadão comum ele entra no judiciário, a primeira resposta que ele tem é do juiz. Como o juiz é um ser humano, ele pode falhar. Então, por isso que as pessoas têm o chamado direito de recurso. O recurso vai para onde? Vai para os tribunais. Onde nos tribunais você tem os magistrados mais antigos. Então, o magistrado mais antigo, ele vai ter condição de avaliar se aquele magistrado, se o juiz mais novo, ele realmente agiu correto ou errado. Então, por isso que é o direito de recurso. Que aquela decisão seja revista, se realmente ela está certa ou ela tem algum equívoco ou algum erro. Então, a jurisprudência, na visão do professor Daniel Coelho de Souza, seriam essas decisões ou dos juízes ou dos tribunais que fazem as revisões, que são reiteradas, ou seja, elas são repetidas várias e várias vezes. E quando é que você considera que uma decisão judicial ela é repetida? Quando ela sempre dá o mesmo entendimento. Ou seja, para aquela mesma situação, ele dá a mesma resposta, que é o mesmo entendimento. Então, o critério de solução sempre será o mesmo. Por isso que a conclusão sempre é a mesma. Por isso que você tem sempre a mesma resposta. É por isso que ele define a jurisprudência dessa forma. O professor Francisco Shoa de Albuquerque, ele já dá uma outra visão, mas é para o mesmo objeto, só que uma visão diferente. O que é que o professor Francisco Shoa de Albuquerque ele acha? Ele entende que a jurisprudência ela tem a ver com um princípio que surge da uniformidade e constância das decisões judiciais para casos da mesma natureza. Então, mais uma vez, a situação é a mesma. Então, vamos lá. Perceba que eu só posso definir se uma determinada situação ela é uma jurisprudência ou não, baseado na situação fática. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos um período que o governo brasileiro ele dizia que a inflação era X e a inflação era muito maior, era X mais 10. Então, isso daí, todo mundo que tinha poupança, e como a poupança, na época, ela era baseada na inflação, como o governo brasileiro disse que a inflação era X, e na verdade a inflação era X mais 10, grande parte da população foi prejudicada. Então, toda pessoa que tinha poupança na época, reajustada pela inflação, foi à justiça e pediu uma resposta. Como o problema afetou não um brasileiro ou milhares de brasileiros, afetou milhões de brasileiros, ocorreram milhões de processos nos tribunais de todo o país. Então, para acabar com aquele congestionamento de processos, o que foi que o judiciário fez? Ele formou uma jurisprudência. Ele disse, olha, toda pessoa que vier no período X que teve poupança, as suas poupanças foram reajustadas pela inflação. E se foi dentro desse período, nós já dizemos que o governo errou. Então, a sua resposta, a resposta para todo mundo vai ser sempre a mesma, vai ser essa. Que os reajustes os cálculos sejam refeitos
de acordo com o reajuste tal, que é X mais 10, durante tal período. Então, com isso, o que foi que ele estava fazendo aí? Ele estava dando uniformidade. Ou seja, ele disse que sempre para aquela situação a resposta seria aquela. Então, uniformizou, todos teriam a mesma resposta e teria constância. Porque sempre que alguma pessoa se achasse prejudicada para aquele mesmo caso, sempre ia ter a mesma resposta. Então, o professor Francisco Show de Albuquerque, ele deu a mesma resposta que o professor Daniel, mas sobre um ângulo diferente, ou uma forma de ver diferente. Então, seria como se a jurisprudência fosse o costume dos tribunais ao responder a uma determinada situação sempre da mesma forma. Vocês conseguiram compreender a jurisprudência? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então vamos à doutrina, né? Então, o que é a doutrina? Na verdade, a doutrina são normas jurídicas que são criadas pelos estudiosos do direito. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas, elas estudam bastante, né? E aqui só uma informação para vocês. Vocês agora estão estudando todos os ramos do saber que tem a ver com a administração pública. Por quê? Porque vocês querem se graduar em administração pública. Vocês vão ser bacharéis em administração pública. Ótimo, excelente. Então, quando você sai da faculdade, você sai o quê? Nós chamamos que você sai um generalista. Ou seja, você tem todo o conhecimento sobre o seu ramo, né? Aquela sua determinada profissão, que no caso vai ser a administração pública, e você está apto a trabalhar em qualquer setor do seu ramo de atuação, ou seja, ligado à administração pública. Mas, consequentemente, quando você começa a trabalhar dentro da sua área, da administração pública, você vai especializar em alguma coisa. Tem pessoas que vão trabalhar na área de licitação e contratos, tem pessoas que vão trabalhar na área tributária, tem pessoas que vão trabalhar com ONGs, tem pessoas que vão trabalhar, vão ser servidores públicos e vão trabalhar nos recursos humanos e assim por diante. Então, quando você começa a trabalhar numa área, qual é a sua tendência? É se especializar naquela determinada área. Então, você vai deixar de ser um generalista e se transformar num especialista. Você vai deixar de ser generalista e vai se tornar em um especialista. Pois bem, e quando você começa a se especializar em determinada situação, você vai conhecer aquela área a fundo. Então você vai saber os pontos positivos, também vai saber os pontos negativos. E o que é que você vai saber, o que é que você vai fazer em relação aos pontos negativos? Você vai parar ali ou você vai tentar resolver? Você vai tentar resolver. Então, nessa sua tentativa de solução daquela determinada área, dos problemas da sua área, que você se tornou especialista, você vai começar a criar soluções. E quando você cria as soluções e passa a divulgar essas soluções de forma científica, você faz artigos, depois você faz teses, depois você começa a apresentar esses seus artigos ou teses em congressos, começa a disseminar a sua ideia, e as outras pessoas passam a entender que a sua ideia, que a sua solução realmente é a melhor para aquele determinado caso, ela se transforma numa doutrina. Ou seja, quando você cria uma coisa, começa a publicizar, começa a divulgar, e as pessoas encaram que aquela sua solução realmente é a melhor solução para aquele caso, para aquela determinada área, aí aquela sua ideia, ela se transforma numa doutrina. É exatamente isso daqui que nós tratamos no direito. Porque doutrina, para Tavares Paz, é resultado dos estudos de juristas em torno do direito. Então, quando esses juristas estudam muito uma determinada área, um determinado ramo do direito, eles vão perceber os problemas. E diante dos problemas, eles não ficam calados.
eles vão tentar achar soluções. As melhores soluções vão ser divulgadas e as pessoas vão passar a entender daquela mesma forma que aquele determinado autor entende. Então, por isso que trata-se de estudo altamente científico, ou seja, é um estudo que é baseado na ciência, e ele é levado a cabo por especialistas na área do direito, na ciência do direito. Então, é você, dentro das normas já existentes, das leis, da Constituição, da jurisprudência já existente, você achar para novos problemas, novas soluções. E aí você vai explicar para as pessoas as suas soluções, e a maioria e grande parte das pessoas, elas passam a entender que a sua solução é a melhor. Então, por isso que aquela sua ideia, ela deixa de ser simplesmente uma ideia e se transforma em doutrina. A doutrina também tem alguns autores que chamam de direito científico. Por quê? Porque é um direito que é embasado na ciência. Ele não é embasado na legislação, ele não é embasado na jurisprudência, ele é embasado na ciência. Então, por isso que eles chamam também doutrina de direito científico. As funções da doutrina, né? Ou seja, o que é que os estudiosos do direito eles têm função? Eles têm 3 funções distintas. Ele tem função de expor, ou seja, de explicar o direito para a maior parte das pessoas, e aí seria a doutrina dogmática, quando ela expõe, quando ela explica algum conceito jurídico ou alguma ideia jurídica para a maior parte da população. A segunda função é a de construir. Então, surgiu algo novo que não existe ainda, os estudiosos do direito, eles vão logo construir uma nova ideia sobre aquele assunto, para solucionar aquela nova situação. Então, aí é a doutrina técnica, quando se constrói algo novo. E também, como a atividade humana é passível de erros, quando os estudiosos constatarem que tem uma determinada situação, que tem erros, que possui erros, então se elabora uma doutrina crítica. Por quê? Porque aponta os erros e já prevê as soluções para aqueles determinados erros. Então, por isso que a doutrina também é importante. Por quê? Principalmente nas falhas, né? Ou seja, a doutrina ela vai atuar para complementar aquilo que o direito determina, para preencher aquilo que faltava ou para corrigir. Então, ela vai criar algo novo, ela vai preencher o que foi mal feito e ela vai corrigir aquilo que estava errado. Então, por isso nós temos as 3 funções: de expor, construir e criticar. A respeito da doutrina, vocês conseguiram compreender? Alguma dúvida? Pois bem, então, a última norma, né, nós já vimos a Constituição e as leis. Só lembrando, nós já vimos os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Então, o último tipo de norma jurídica que nós vamos analisar nessas fontes secundárias do direito são exatamente os princípios gerais do direito. Então, lembrando, né, a gente já falou um pouquinho sobre os princípios. O que são os princípios? São as bases, ou são os fundamentos, são as ideias que iniciam uma determinada matéria, um determinado ramo de saber. Então, ele se inicia sempre pelo princípio. Por isso o nome, né? Princípio. Ou seja, está no início. É o início de alguma coisa. Vimos que esses princípios, eles existem há muito tempo. Quando o homem ele começou a conceber a ideia de direito natural, ele já tinha os princípios, né? Ou seja, quando começou a surgir a ideia do direito natural, você já tinha a ideia dos princípios, ou seja, que esse direito natural ele era composto de princípios, verdades básicas que qualquer ser humano devia entender e respeitar. Vimos que, infelizmente, os princípios, por muitos e muitos anos, eles foram esquecidos, né? Outras normas vigoraram, sejam as normas produzidas pelos reis, os decretos, né, reais ou decretos imperiais. Vimos,
instruções, pareceres, regulamentações. Então, existiram vários tipos de normas. E, geralmente, essas normas que eram produzidas pelo governo ou pelos governantes sempre tiveram muito mais destaque do que os princípios. Até que, na história humana, surgiu um fato tenebroso que só pôde ser solucionado devido aos princípios, que foi exatamente o julgamento dos nazistas, no Tribunal de Nuremberg, onde, eu já expliquei para vocês, né, ocorreu um embate entre o direito natural e o direito positivo, e verificou-se que o ser humano ele não pode somente se basear no direito positivo, ou seja, no direito que é elaborado e está posto. Você também tem que respeitar o direito natural, ou seja, aquele que é o direito inerente, imanente à natureza humana, que esse direito natural ele é composto de princípios. E hoje em dia, existem o direito, ele tem uma classificação básica, que seriam as normas regra e as normas princípio. E hoje em dia, qual é a mais importante? Após o julgamento de Nuremberg, ou o Tribunal de Nuremberg, são exatamente as normas princípio. A lei é a norma regra, a jurisprudência é a norma regra, a doutrina é a norma regra, via de regra. Então, nós temos essas várias situações onde são normas, e essas normas elas têm essa classificação entre normas regra e normas princípio. Então, cabe a nós avaliarmos a importância dos princípios hoje em dia. E essa concepção de direito natural, ela ficou tão presente depois do julgamento de Nuremberg, que hoje em dia ela tem uma nova roupagem chamada de direitos humanos. E hoje em dia, quem é que não ouviu falar dos direitos humanos? Ninguém, né? Hoje em dia é muito difícil você ouvir falar sobre os direitos humanos. É exatamente por isso. Por quê? Porque ela se baseia nos princípios. E os princípios, eles respeitam o ser humano. Respeitam principalmente a dignidade humana. Então, por isso que é importante que nós saibamos, que nós possamos entender o que são os princípios. Porque hoje eles vão estar cada vez mais presentes na nossa vida. Principalmente no que diz respeito ao direito. Então, qual seria o melhor conceito de princípio? Seria, na visão do professor Tavares Paz, seria um conjunto de regras estruturais de um sistema. Então, veja bem, eles são regras, mas são regras diferenciadas, porque essa regra, ela não é somente um recipiente, né? Ela tem um conteúdo. É tanto que você pode analisar qualquer princípio e você sabe o seu conteúdo. Esse conjunto de regras, elas estruturam um sistema. E o que é um sistema? É um conjunto, mas que ele está interrelacionado. Ou seja, os componentes desse conjunto, eles têm relação entre si. E o que é que os princípios eles têm de diferentes? É porque eles estão de acordo com a Constituição. Porque eles, com o funcionamento dos legislativos, você vai ver que os legisladores, eles vão acabar aceitando esses princípios, ou vão acabar determinando esses princípios, seja expressa, seja implicitamente. E sobre eles vai repousar exatamente a obrigatoriedade jurídica, ou a obrigatoriedade de manutenção de todo o repertório normativo. Ou seja, os princípios é que vão fazer com que aquele ordenamento ele efetivamente seja cumprido pela sociedade. Por quê? Geralmente, quando a sociedade ela reconhece que uma lei é importante para a sua vida, as pessoas aplicam a lei. Então, equivoca-se. A maioria dos governantes acham que a lei pode ser imposta à força. Não. A lei, as pessoas têm que ser convencidas a aplicar a lei e não ser obrigadas a aplicar a lei. Por quê? Quando a pessoa é convencida a aplicar a lei, ela vai aplicar a lei pelo resto da vida. Quando a pessoa é obrigada, ela vai cumprir a lei, mas ela sempre vai tentar achar modos de burlar a lei, até que ele consiga derrubar a lei. Por quê? Porque ele não concorda com aquela determinada lei. O outro conceito que nós temos é que os princípios eles são regras de coesão. E aí, o que seria isso? De ajuntamento, né?
esse conjunto de normas ele não tem que estar interrelacionado, ou seja, ele não tem que estar coligado, ligado uns com os outros. Então, por isso que é regras de coesão, que constituem as relações entre as normas de todo o sistema, formando um único todo. Então, você vê que o princípio ele é extremamente importante, hoje em dia, para o direito. E, consequentemente, para a sociedade. Porque bons princípios vão gerar que as pessoas elas reconheçam a necessidade daquelas determinadas normas e apliquem elas pacificamente, apliquem elas voluntariamente. Então, por isso que hoje em dia, a maior parte dos legislativos e dos governantes tem que ter essa noção. Eu preciso aplicar os princípios. E preciso aplicá-los da maneira devida. Vocês conseguiram entender essa exposição a respeito dos